Vamos lá. Letra B de bola, destaque para valer. Essa observação da B de bola, esse tópico B de bola aí, vem caindo muito nas provas de tribunais. Muito, muito mesmo. Olha só. Os pronomes OA, OSAs, são complementos de verbos que não exigem preposição, verbos transitivos diretos. Como assim? Aqueles verbos que exigem resposta, exigem um complemento, mas esse complemento não começa por preposição. Se eu disser assim, comprei frutas, eu não preciso dizer comprei de frutas, comprei por frutas, para frutas, com frutas, não tem preposição nenhuma. Comprei frutas, comprei flores, eu vou direto ao assunto. Diferentemente de gosto de você. Você não vai dizer gosto você, gosto de você. Tá? Então, nesse caso, ó, os verbos diretos, VTD, verbos transitivos diretos, aí você tem aí, o trovão abalou a cidade. Como é que fica? O trovão abalou a. Você troca um segmento por um pronome. Adquire as seguintes formas. Vamos fazer um resumo aqui para você entender isso melhor. Vamos fazer um resumo. Verbos transitivos diretos. Como é que eu posso identificar um? Geralmente você pergunta o quê? Ou então quem? Conhece quem? Visitou quem? Comprou o quê? Fez o quê? Escreveu o quê? Coisas desse tipo. São verbos que não exigem preposição na resposta. Exigem uma resposta, porém indireta. Esses verbos diretos geralmente exigem pronomes diretos, OA, OSAs e assim por diante. Foi esse exemplo que vocês viram aí. Quando ele colocou assim, abalou a cidade, o que é que ele está falando aí? Bom, se eu quisesse substituir, por exemplo, essa expressão, a cidade, por um pronome oblíquo adequado, como é que fica? Abalou a cidade, eu também posso dizer o quê? Abalou-a. Ou eu digo abalou a cidade, ou eu digo abalou-a. Eu posso trocar esse segmento por um pronome. Posso. Tá. Mas o que é que ele mostra aí também? Ó, esse pronome OA, OSAs, esses pronomes, eles podem adquirir as seguintes formas quando os verbos terminarem assim, ó. Se o verbo terminar com as consoantes da palavra razões, se o verbo terminar com razões, esse OA vai se transformar em lolá, los, las. Exemplo. Se ele disser assim, ó, fazer, é importante fazer os trabalhos. Se eu quiser trocar essa expressão, os trabalhos, por um pronome, como é que fica? Não é isso? Então o que é que você percebe? Você elimina o R e coloca aqui masculino plural. Fazê-los. Não é assim? Você acrescenta o acento, porque passa a ser oxítono terminado em E. Ael. Lembra? Terminou com E. Ael. Lembrei, né? Ael. Pronto. Então tem acento. Fazê-los. Então você pode trocar esse segmento por um pronome. Marcelo, então tem que cortar mesmo o R? Tem. Quando o verbo é direto e ele termina com R, Z ou S, você corta a letra e acrescenta lol, lá, los, las. Vamos fazer mais um caso. Se eu disser assim, ó, fez as referências. E agora, gente? Fez as referências. Como é que eu tenho? Tem gente que só tá mexendo a boca fazendo zoada. Não é o fim mesmo? Bora. Olha aí. Não é feminino plural? Eu tenho que colocar o quê? Las. Mas por que las? Não termina com Z? O que é que eu faço com Z? Tem que cortar. Marcelo, ainda bota o acento. Filas, sim, filas. Quando Jânio Quadro disse certa vez, filo porque quilo, aquela frase surradíssima, né? Fiz isto porque quis isto. Filo, porque fiz. Eu corto o Z. Então tem que ser filo mesmo. Filo, fila. Tá? Então cuidado aí. Tá. Então se o verbo terminar com RZS, razões, corta, lolá, los, las. Mas são verbos diretos, tá? Esses pronomes OA se transformam em lolá. E se o verbo terminar com um som nasal? Mas como assim com som nasal, hein? Vai terminar com ão, oin, ain.
qualquer coisa assim. Se ele terminar com som nasal e for direto, claro, você em vez de lolá, coloca nó, na, nós, nas. Então se eu digo, por exemplo, estudam os assuntos. Na expressão estudam os assuntos, termina com som nasal, estudam os assuntos, como é que fica? Oi? Estudam-nos. Porque o som nasal, em, ele não tira nada de ninguém, não corta a letra, não faz nada. Quem corta a letra é ló, lá, lós. Esse ló, lá, para entrar ele tem que detonar. O R, o Z, o S. Tá? Então, esse caso de pronome, essa regra você tem que dominar. A substituição de segmento por forma pronominal você precisa dominar. A FCC gosta, trabalha muito. Quando cai pronome na FCC, ou é forma de tratamento, emprego, ou são formas oblíquas, de colocação pronominal e tal, que a gente vai ver as questões aí na apostila de vocês que eu separei. Então, essa é uma das regras que vocês realmente precisam saber bem. Tá? Esse contexto entre mim e ti e tal, às vezes pode aparecer, tal, mas não é muito frequente não. Mas esse aqui, vários tribunais, vários mesmo. Muito frequente. Essa regra você tem que dominar. Vamos lá. Aí você tem, adquire as seguintes formas. Ló, lá, lós, lás, quando associados a verbos terminados em razões. Encontrar o amigo, como é que fica? Bora, povo, encontrar o amigo, como é que fica? Encontrá-lo, cortando o R. Faz as tarefas, e aí? Não é estranho? Falas. Mas você corta, faz, corta o Z, então tem que ser falas, com agudo. Falas. Compramos os livros, como é que fica? Compramos, não é S, né? Compramos, tem que tirar o S. Você tira o R, tira o S, tira o Z, tem que cortar. A vogal, a consoante final tem que ser eliminada. Beleza. Noná, nós está aí. Encontraram o livro, como é que fica? Encontraram no... Fazem as referências, e aí? Fazem, né? Entenderam isso? Tranquilo? Certinho, tranquilo, né? Tudo certo. Observações. Depois da palavra eis e das formas nos e vos, usamos ló, lá, lós, lás, também como terminações suprimidas. Ei-lo aqui, meu amigo. Este presente, quem nolo deu? O cara faz, que estrutura horrorosa é essa, pelo amor de Deus? Como é que é isso? Vamos lá. Pessoal, nossa anotação de número 5. Olha só que coisa gentil. Não mo diga. Não to digam. Volo disseram? Volo disseram? Aí o cara pergunta, você pagou, sei lá, você pagou a encomenda àquela senhora? Aí você responde, paguei-lhe. Paguei-lhe? Sim, paguei-lhe. Poxa, mas o que aconteceu? Eles ma retiraram. Como assim? Esse cara, tu tá brincando, esse negócio aí tá tudo errado, né? Nunca vi isso na minha vida. Já viu, que você não se lembra. Não vi não. Se você em algum momento já pegou, já teve em mãos algum texto religioso, textos bíblicos, etc., está repleto disso aí, desse tipo de construção. Qualquer texto de qualquer evangelho, qualquer bíblia, qualquer coisa, repleto desse tipo de emprego pronominal, repleto, cheio. Talvez você não se recorde. Tá, mas como é que é isso aí? São construções antigas, mas é só para você saber que são possíveis. Você não vai se matar para estudar esse negócio, não precisa não. Mas é pelo menos para você perceber que essas construções existem. Que são, eu já vi, não, eu lembro que parece que está certo. Não, eu lembro que eu já vi em algum lugar, pronto. É só para você se apresentar e dizer assim, ó, muito prazer, sabe que ó, existe, isso aqui existe e está correto. Tá, mas como é que seria esse negócio então? Olha só. Não mo diga. Gente, este mo nada mais é do que me mais o.
E esse o, na verdade, é um pronome disfarçado. Não o diga significa não me diga isso. Ou não me diga uma coisa dessa. Você tem objeto direto e indireto na mesma estrutura. Quem diz alguma coisa a alguém. Ele pegou os dois e condensou. Não o diga. Não to digam. O mesmo raciocínio. O que é to? T mais o. Esse o, da mesma forma, pronome demonstrativo. Não te digam isso. Percebeu? Não te digam isso. Tá. Vô-lo disseram. Por que este lo está aqui? Quem foi que sumiu aqui? O S. Lembra que o lo detona o S? Onde ele aparecer, pode ter certeza que tinha um S ali, no verbo. Porque o lo só entra em qualquer canto, cortando o R, cortando o S, ele só entra assim. Então, para não dizer vó, né? Para ser vós, vor, tinha que ser vos, né? Então, nesse caso aqui, você tem a construção vos mais o, né? Que no caso se transforma em lo por causa do S. Lembra que o pronome certo é o, a, os, as. Mas, se o verbo terminar assim, na verdade o o se transforma em lo. É uma adaptação. Esse o é sinônimo disso. Disseram isso a você, ou então eles vô-lo disseram, né? Eu posso colocar assim. Eles. Tanto faz. Vô-lo disseram, não é o mesmo. Tá. Eles vos disseram isso? Paguei-lhe. O que é lhe? Agora tá mais fácil deduzir, né? O que é lhe? Lhe mais a. Esse lá, esse a aqui realmente é oblíquo. Paguei algo a ela. Paguei-a a ela, né? Eles ma retiraram. Construção estranha, né? Esse ma é mi mais a. Só que este me aqui é sinônimo, tem um valor possessivo, especificador. Funciona assim. Eles ma retiraram. Eles a retiraram de mim. Então são construções estranhas, porém válidas. Então muito cuidado aí, tá certo? Anotem só para vocês não... Só para não dizer que não falei das flores. Né? Professor, muito espinho aí, viu? Que flor miserável essa. É, mas dá certo, faz parte. Anotem. É estranho, mas se cair, pelo menos você diga, rapaz, um dia eu já vi isso na minha vida. Pronto. Aí tem aí. Observação 2. Nos. Se o verbo estiver na primeira pessoa do plural, a forma verbal perderá o S final. Como assim? Sempre que houver verbo nós, junto com o pronome nos, verbo nós, pronome nos, tudo na primeira pessoa, o verbo e pronome. Verbo nós, pronome nos. Verbo nós, pronome nos. Esse nos, quando ocorre essa coincidência, ele corta o S também. Ele corta. Então você deve dizer, você deve falar, sentimos-nos honrados com sua presença, sensibilizamo-nos com o que aconteceu, responsabilizamo-nos por quaisquer atos e não responsabilizamos-nos, sentimos-nos honrados com isso, né? Sensibilizamos-nos com o que aconteceu. Não pode. Tem que cortar o S quando houver essa coincidência do verbo nós, pronome nos. Destaca a observação 3, muito importante. Cai demais. Essa observação 3 aí, o emprego do lhe. Importantíssimo. Emprego do lhe, muito importante. Bom, vamos lá. Emprego do lhe. Curto e grosso, bem sucinto.
Pessoal, geralmente você usa o lhe em duas situações, são as mais recorrentes, as mais comuns, as mais importantes. Olha só. Quando é que você usa o lhe? Você usa o lhe sempre que o verbo exigir a e se referir à pessoa. Quando o verbo exigir a, preposição a, e se referir à pessoa, lhe. Por exemplo, obedeço ao rei. Você obedece a. Então esse verbo é transitivo indireto, não é isso? Ele exige uma preposição, um pronome, uma preposição no caso aí como complemento, exige a preposição a. Quem obedece, obedece a. Você obedece ao rei. Eu também poderia dizer o quê? Obedeço-lhe. Porque você obedece a e rei é pessoa. Então sempre que o verbo exigir a e se referir à pessoa, a pessoa, lhe. Quando o verbo exigir a e se referir à pessoa, lhe. Segundo caso, quando você perceber na frase que você pode trocar o lhe por dele, dela, deles, valor possessivo. Então veja, se eu disser assim, ó, bateram-lhe na cabeça, como é que fica? Bateram na cabeça dele, dela, percebeu? Então aqui, ó, bateram na cabeça dele, dela, roubaram-lhe as esperanças, roubaram as esperanças dele, dela, percebeu ou não? Então é exatamente dessa forma que você tem que perceber. São os casos mais comuns, Marcelo, mas assim, tá, tem alguma diferença nesses dois casos aí? Objeto indireto, né? Não. Nesse primeiro caso, o lhe é até objeto indireto. A gente vai estudar isso lá na frente, em termos de oração. Mas aqui, esse lhe, a gente vai ver lá na frente, depois com calma, é adjunto adnominal. Não é objeto, não. São funções completamente diferentes. O segundo lhe não é complemento do verbo, esse segundo, do lhe na cabeça. É o especificador. Cabeça de quem? Está só especificando. É adjunto. A gente vai depois aprofundar isso aí. Marcelo, mas por que você está fazendo essa anotação? Com essa anotação aí, essa é uma das dicas. Estas duas, que são, né, praticamente do mesmo segmento, estas duas aqui, elas são uma parte importante para você solucionar questões de pronome em tribunais. Muito importante. O emprego do lhe é tão interessante que as pessoas erram muito no cotidiano. A banca já descobriu isso e, ó, coloca à vontade nas provas. Então, muita atenção para não errar isso na hora da prova, porque eles vão perguntar. Mas como é que é? O problema é o nosso vício de fala. A gente sempre diz, eu lhe vi ontem no shopping. Eu lhe vi. Engano, viu, amigo? Por quê? Porque o verbo vi não exige a. Se o verbo ver não exige a, eu não posso usar li. E lhe vi está errado? Erradíssimo. Norma culta, absurdamente errado. E eu vou fazer o quê? Eu o vi, eu a vi, eu vi você, eu te vi, qualquer coisa. Vi seu pai, vi sua mãe. Mas lhe vi, não pode. Eu lhe conheço, viu? A mim, não. Engano. Lhe conheço. Qual erro? Qual erro? Você conhece alguém. O verbo conhecer não exige a. Se o verbo não exige a, você não pode usar lhe. Não pode. A banca já sabe disso. E sabe que a galera usa lhe pra tudo. Lhe disse, lhe falei, lhe vi, até eu dou-lhe, viu? Dou-lhe, até li. Não diz nem li, né? Nem li, eu dou-lhe, viu? Dou-lhe. Ah, não, eu lhe conheço. É, eu lhe conheço, viu, rapaz? A banca já sabe. Então aproveita para colocar na prova, mas é uma festa. Rapaz, isso cai não, despenca na prova, impressionante. Então cuidado com o lhe conheço, lhe vi. Eu lhe convidei. Ele convidei, você que não veio. O povo tem uma coisa com li, acho que ele é mais palatável, deve ser assim, né? Li, deve ser, não sei. Se você se dirigir à pessoa, nenhum problema. Se você usar a frase, eu te disse, eu te falei, eu te vi, nenhum problema. Você está construindo a frase em segunda pessoa. O lhe é que realmente não dá. Porque é um equívoco pronominal, é um equívoco de transitividade, realmente. Então tá, eu lhe convidei. Não, eu o convidei. Agora imagina, o casal lá, saindo, aquele jantarzinho maravilhoso, aquela coisa, o cara chega lá, aquele clima, a cara olha e faz, eu lhe amo. Acabou o vinho, pizza, acabou tudo, morreu. Ah, beleza. Morga, e a lua? Sim, é. Morgou, acabou. Lhe amo, não acredito não, viu? Eu lhe amo, você sabia, miséria. Não acredite. Pala, é pala, como diz o jovem hoje, né? É pala, é conversa, é mentira.
Então aí, cuidado com esse livro. Cuidado desse camarada. Ele não acredita, não. Vamos lá. Item 4. Os pronomes oblíquos met-sinus vos ó e variações, esses caras podem aparecer exercendo dupla função, de objeto, de sujeito. Exemplo, deixei-me fumar, faça-o sair. Em vez de você ficar preocupado com o sujeito e objeto, vamos tentar compreender o uso do pronome nessas frases. Fica melhor para você acertar na prova sem muita sofisticação, sem muito problema. Eu me recordo de uma música dos anos, sei lá, anos 90, eu acho aí, que era de um grupo super conhecido, de pagodão aí e tal, tocava por aí afora. Aquela música, aquele grupo, sei lá, é o Tchan, parece que era o Tchan. Tem a música da loura do Tchan, olha, a turma cantava aquela coisa. A nova loura do Tchan é linda, deixa ela entrar. Ei, pronto. E o pior, depois que o caba canta, ó, entorta de vez, cai na boca do povo, mas ninguém corrige mais. Corrige mais não. Aí o cara fala, como assim? Deixa ela entrar? Tá errado. A gente acabou de ver. Os pronomes eu, tu, ele, tal, pronomes retos não nasceram para ser objeto, nasceram para ser sujeito. O papel deles, sujeito, não objeto. Deixa eu, ajudo eu, ela, você sabe que tá errado. Eu vi ela, você já tira onda, ri à vontade, vi ela, bicho burro. O pior é que a galera tira a maior onda, mas comete o mesmo erro. Eu não digo vi ela, mas fala uma construção muito semelhante, aponta e comete o mesmo erro. Quer que eu mostre? Vou mostrar, você quer? Não, aquela cara de... Comigo não. Beleza, vamos lá, olha só. Deixa ela entrar. Aqui você já sabe que essa construção está errada. O ela é pronome pessoal reto, não pode ser complemento de verbo. Eu tenho que colocar o quê? Para ser correto, não é isso? Pronome oblíquo e tal, deixe-a entrar. Até porque o cara pagodear um negócio desse ia ficar meio esquisito, né, velho? É linda, deixe-a entrar. É linda, deixe-a entrar. Ele ia ter que mudar a coreografia, eu acho, né? Acho que ia ter que dar uma ajustada, ia ficar muito estranho o negócio. Não ia ser muito legal, não. Mas veja, deixe-a entrar, tá? Aí o cara fala, pô, mas eu não falo amo ela. Eu não falo vi ele, eu vi ele. Eu sei que tá errado, eu não falo assim, não. Tá. E até tira onda com quem fala, né? Chamou ele, vi ela. Mas você comete o mesmo erro. Quer apostar? Você pode não dizer vi ele, amo ela, porque é muito clássico. Amo ela de galinha. Você até associa o cacófona, não é cacofonia. Muito feio. Mas você certamente já disse ou disse em alguma situação aquela coisa de eita. O eita já é, né? Tá, o eita é regionalismo, viva o variacionismo, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver, é só o primeiro, viu? É só o primeiro. Deixa eu ver. Peraí, calma. Deixa eu explicar. Deixa eu falar também. Deixa eu falar. É uma classe. Deixa eu falar, deixa eu ver. Peraí, calma, deixa ele explicar, deixa ela saber. Deixa eu ver, viu? Né? E aí? É o mesmo erro. Deixe eu. A mesma coisa. Interessante que, como se não bastasse o deixa eu ver, né? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver, rapaz. Tem gente que ainda usa as corruptelas, né? Cadê? Se não bastasse o cadê, que é aquela corruptela de onde está. Diga aí, igualzinho, né? Onde está? Cadê? Cadê? Quando o povo não diz quede ou quede, quede. Cheio de coisa. Então, cuidado, veja. Claro, né? São variações, variedades linguísticas e tal. A prova de concurso hoje é muito normativa ainda, mas, de certa forma, ainda tangencia o variacionismo, mas não nesse caso. A FGV faz. Eu já vi várias questões na FGV, que vai fazer o TJ do Piauí, com questões sobre variedade linguística, para você identificar nas alternativas aquela que tem marcas linguísticas de conversação, então, marcas linguísticas coloquiais, de coloquialidade,
A linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia, do cotidiano. Então ele testa você para ver o registro culto, formal, ou o registro informal, o registro coloquial. A FGV já trabalhou com isso. Mas no caso, ó, nesse caso aqui, deixe-a entrar, deixe-me ver, deixe-me falar, faça ele calar a boca, né? Faça ele calar, faça ele sair, né? Não é faça ele sair, faça-o sair. Deixe-me explicar, deixe-me falar, deixe-me saber, deixe-me ver, deixe eu ver. Então, corrija esse negócio, tá certo? Cuidado com essa armadilha aí. Letra C. Os pronomes si e consigo referem-se ao próprio sujeito, são reflexivos. Rodrigo falou de si aos professores, dispensa, portanto, aquela construção. Falou de si mesmo aos professores, de si mesma, dispensa, é uma forma pleonástica, que não é incorreta, mas é uma redundância. Né? Você dizer, falou de si mesmo. Claro, né? Ela carregava consigo todos os pertences. Esse consigo é interessante, porque muitas pessoas pensam que consigo é sinônimo de com você. E não é. Não tem nada a ver. Consigo tem valor de carregar, conduzir, portar. É na terceira pessoa. Ela levava consigo todos os documentos. Ela carregou consigo os livros. Trazia consigo uma inquietação. Ela portava, possuía, conduzia. Eu não posso dizer, por exemplo, espere-me por gentileza que eu irei consigo. Cara, jura que estava... Está completamente errado, porque consigo não se usa assim. Pô, não pode? Não, porque consigo não é sinônimo de com você. Consigo é apenas conduzir e carregar. Então, eu carrego consigo, vai montar no cara, né? Peraí, moncha. Não é, jumento? Vai. Não dá, né? Vamos lá. Aí você tem aí. Ela carregava consigo todos os pertences, né? Eu irei consigo. Né? Monta aí. Vamos lá. Letra D de dado. Conosco e convosco. O patrão falará conosco, com nós mesmos, com nós todos próprios. Como é que é isso? Você usa a forma contraída conosco e convosco sempre que não houver especificador. Quando não tiver nada especificando, ele falou conosco, ele contará convosco. Parou por aí. Agora, se você disser, ele falará com nós mesmos, com nós duas, com nós próprios. Você usa com nós ou com vós quando tiver um especificador depois. Só assim. Até porque fica esquisito, né? Ele vai falar com nós, a gente já sabe que é estranho, já trava, a gente já percebe que é equivocado, né? Então, é falar com nós mesmos, com nós todos. Eu já vi pessoas fazendo construções trocadas, né? Conosco mesmos. É conosco próprios. Não pode. Essa combinação contraída, aí não dá para ser utilizada com especificador. Certinho? Para a gente não entrar em colocação pronominal, vamos quebrar o gelo, vamos fazer trabalhar. Exercício. Vamos lá. Questões 17 até a 20 pelo menos. 17, 18, 19, 20. Manda brasa, dá 17 a 20. 1, 2, 3, 4 questões, 4 minutinhos. Manda ver. Dá 17 a 20. Página 36. Isso. Vamos lá. Questão do número 17. Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto as lacunas da frase. Vamos lá. Quando saíres... Gente, aí você tem uma forma importante. Destaque o saíres e destaque o avisar. Quando saíres... Quando quem sair? Tu. Quando tu saíres. Ele deu uma pista aí. Na construção pronominal. Quando tu saíres, avisa-nos. Avisa tu. Então, avisa-nos que iremos contigo. Somente contigo. Não pode ser com você, não. Se ele disse saíres, tu, a frase precisa sempre estar sendo construída na mesma pessoa. Então, você tem sempre a mesma construção, sempre a mesma pessoa na história aí, tá? Sempre a mesma coisa. Se eu começo com terceira pessoa, eu vou usar tudo na terceira pessoa. Então, avisa-nos, avisa tu. Quando tu saíres. Eu não posso começar com segunda pessoa e terminar com terceira. Começa com terceira, vai com tu. Tu e ele não se misturam em verbo. Não pode, pronome, nada. Meu pai deu um livro para... Bora. Meu pai deu um livro para eu ler. Não se ponha entre mim e ela. E não entre eu e ela. Não pode. Não é?
Mandou um recado para você e... Bora, mandou um recado para você e... mim. Como assim mim? Ele tirou o segundo para de propósito. Porque se ele tivesse o segundo para e se ele tivesse colocado, você no instante colocaria rapidinho, não ia estranhar nada. Para você e para mim. Só que ele colocou para você e mim, para você olhar assim e dizer, oi, você e mim, porque tem preposição aqui, ó. Eu, tu, não pode, tem que ser mim e ti. Ok, resposta certa, letra P de bola. Próxima questão. Próxima questão. Para eu poder, e não para mim poder. Para eu poder terminar a arrumação da sala, tem mais uma pegadinha aí. Vamos lá. Nessa pegadinha, vamos aproveitar e falar sobre uma coisa chamada... Deixa eu botar esse tirar para cá. E para fazermos mais uma anotação rápida. A chamada uniformidade. É importante zelar pela uniformidade de tratamento. Tá. E o que quer dizer a chamada uniformidade de tratamento? Segunda pessoa é diferente de terceira. Você não pode misturar segunda pessoa com terceira pessoa em frase nenhuma. A primeira pessoa, ela é neutra, ela é limpa. Mas segunda e terceira pessoa não pode misturar. Se eu disser assim, você sabe o que tu significa para mim. Como assim? Você sabe o que tu... Não posso misturar você, tu, segunda com terceira, não pode. Então, nesse caso aí, nessa frase, mais uma armadilha. Ó. Para eu poder, o eu é neutro. Primeira pessoa combina com qualquer coisa. Para eu poder terminar a arrumação da sala, sublinha agora o guardem. E sublinhe também o podem no final. Ele deu duas pistas aí de que esta estrutura, essa frase, está construída em terceira pessoa. Está dizendo aí, arrumação da sala, guardem. Muita gente poderia marcar vosso aí, mas está errada. Vosso é o pronome de segunda pessoa do plural, vós. Vosso é compatível com vós. Vós é segunda pessoa, tu, vós. Eu não posso misturar segunda com terceira. Então nunca seria vosso aí. Porque guardem vocês. Guardem vocês, terceira pessoa do plural. Guardem seu material em outro lugar, até que eu volte a falar com vocês. Porque não pode ser convosco. Convosco é vós. Se é vós, é segunda. Não pode misturar as pessoas. A FCC faz isso direto. Questões de lá, de petição, de tudo. Então pega de memorando, tal. Na redação oficial, mistura sempre tu, vós, você. Sai misturando isso. Certos de vossa atenção, não pode. Uniformidade de tratamento. Não dá para misturar. A resposta certa aí é a letra A. Próxima questão. Eu não o vi ou eu não lhe vi na festa do clube? Eu não ouvi na festa do clube ontem. Os diretores não o convidaram. O que mais? Não lhe disseram. Não é isso? Não lhe disseram que era ontem. Ok? Vamos lá. Eu o avisei de que. O verbo avisar, ele pede duplo complemento, direto e indireto. Como ele já usou de que aí depois, de que... Então tem que ser eu o avisei de que. Se não tivesse esse de aí seria eu o avisei, ou então eu lhe avisei que. Aí daria. Vamos lá. Resposta certa, portanto, letra C de casa. Próximo. Demos a ele, como é que fica? Demos-lhe. Por que demos-lhe com S? Porque o lhe não corta o S de ninguém. Quem corta S é ló, lá é que corta. Lhe, deixa o verbo como está. O lhe não mexe com ninguém. Do jeito que tiver, ele aparece lá, tá tudo certo. Então vamos lá. Demos-lhe todas as oportunidades. Fizemos o trabalho. Como é que fica? Fizemos-lo. Exatamente. Você corta o S. O verbo é direto. Fizemos isso. Fizemos o quê? Olha só. Se você tiver um verbo, fizemos o quê? Fizemos o quê? Se a pergunta for o quê, o verbo é direto. Fizemos isso, fizemos-lo. Abalu o quê? A cidade. Fizemos-lo. Corta o S. Acharam os livros. Como é que fica?
acharam-nos. Acharam-nos. Mas acharam-nos, né? Acharam nós? Não, necessariamente não. Pode ser acharam eles. Só que como você acharam eles, tem que ser acharam-nos. Esse nos pode ter valor de eles aí. Certinho? Beleza? Perguntas? Dúvidas? Tudo certo? Todo mundo ninja? Resposta certa, letra? Letra C, né? Ok, letra C. Vamos fazer o seguinte. O próximo tópico é colocação pronominal, um pouco extenso. Eu prefiro antecipar o intervalo, que horas são? 8h20. Então, dá 15 minutinhos, 8h35 a gente volta, tá? Valeu, pra gente não interromper o assunto pela metade aí. Ok.